Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana, autor e ilustrador, e conversei com o escritor de Os Quase Completos, Felipe Barbosa, que criou um canal no YouTube para divulgar sua obra, mas foi muito além disso, explorando temas como fantasia, horror e mitologia que se conectam com seu universo literário. Sem mais demora, vamos para a entrevista. Então, para começar, muito obrigado, Felipe, por ter aceitado o convite da FLIR para estar aqui, falar do seu livro, falar dos seus futuros trabalhos, e também falar do seu canal no YouTube, claro, né? Então, para todos os leitores de Resende e do mundo todo, afinal de contas, estamos online, né? Então, eu quero entender primeiro de você, Felipe, como é que começou esse seu trabalho no campo literário, né? Se você começou com o YouTube, se você começou fazendo livros, como é que foi, como é que é esse seu começo antes da publicação do Quase Completos? Primeiro, então, queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje. É uma honra poder bater esse papo aqui. E é engraçado falar como que começou, porque na vida as coisas não começam passo a passo como a gente gostaria, né? Sempre começa tudo numa bagunça, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se você fosse conversar comigo há, sei lá, 6, 7 anos atrás, eu acho que o Felipe mais jovem nunca pensaria que terminaria no YouTube fazendo vídeos para a internet. Eu sempre quis ser escritor desde a infância, né? Quando eu cheguei naquele momento ali da adolescência que você tem que escolher um curso, fazer uma faculdade, eu acabei sendo levado a fazer a faculdade de Direito, né? Por discursos que a gente escuta aí na vida de tipo, se você gosta de ciências humanas, de história, de filosofia, de letras, né? Não faça nenhum desses cursos, faça direito, que é um curso mais respeitável, né? A gente escuta isso bastante. Só que durante a minha faculdade inteira de Direito, eu sabia que eu não me encaixava na área, não queria seguir carreira acadêmica. Então, basicamente, enquanto eu fiquei fazendo 5 anos da faculdade, eu ia levando a faculdade enquanto escrevia, né, meus livros. E eu sempre gostei bastante de fantasia, né? Sempre gostei bastante de terror, de realismo mágico. Tanto que Os Quase Completos, que foi não foi o primeiro livro que eu escrevi, mas foi o primeiro livro que eu consegui publicar, né? Ele é muito vendido assim com uma cara de romance, mas quem já leu sabe que tem dois pezinhos ali no realismo mágico mesmo, né? E eu consegui publicar Os Quase Completos graças ao Prêmio Pólen de Literatura da editora Arqueiro. E eu digo que o começo da minha carreira foi quase como que um susto para mim, porque assim, eu estava planejando toda a minha carreira, pensando como que eu ia publicar o meu primeiro livro, como que eu ia começar a apresentar o meu trabalho para as pessoas. De repente eu ganhei o concurso, né, que foi um dos primeiros concursos que eu me inscrevi para participar, e o prêmio do concurso era publicação. Então, de repente, eu era um escritor publicado numa editora pela qual eu tinha muita admiração, só que eu não tinha nenhuma carreira ainda, sabe? Ninguém me conhecia, Aham. ninguém sabia quem eu era. Então, quando eu lancei Os Quase Completos, foi um grande choque, assim, para mim na época, de que, apesar de que eu estava muito feliz, muito realizado, sou muito grato até hoje pelas portas que isso me abriu, também foi um grande choque de eu perceber assim, nossa, o mercado literário não funciona dessa maneira. Você não simplesmente chega e publica um livro por uma editora. Você precisa mostrar o seu trabalho para as pessoas antes, né, para que elas conheçam, para que elas saibam qual que é a sua área de domínio e a partir daí elas tenham interesse em comprar as suas obras, né? E aí foi quando eu percebi que eu precisava criar alguma coisa na internet, precisava começar a trabalhar nas redes sociais, porque hoje em dia a gente pode querer lutar, resistir o quanto for, né? Você é escritor, você precisa estar presente na internet, né? Porque hoje em dia a internet é onde tudo acontece. Acho que eu fiz várias voltas para responder a pergunta, mas acho que consegui colocar onde eu comecei, né? Não, mas perfeitamente, você conseguiu amarrar tudo. Lindo, lindo. Na verdade, assim, eu até pergunto se essa maneira de você construir o seu discurso, se é assim também que você escreve nos seus livros, né? Porque
vendo sinopse, vendo até algumas críticas sobre ele, o pessoal fica curioso, porque são três histórias que aparentemente não se ligam, mas em algum momento elas vão se encontrar e vai fazer todo sentido do mundo. Eu acho que você fazendo essa comparação me leva a pensar que, na verdade, essa é a forma como funciona a minha cabeça, né? Acho que quando eu vou criar histórias, tudo sempre surge dessa forma. Surgem, de repente, personagens isolados, cada um vivendo uma coisa, quase sempre eles não se conhecem, e, de repente, a minha mente começa a inventar um emaranhado de teias ali, onde tudo vai se conectar, né? Muita gente acredita que no meu momento de escrever, isso faz com que eu seja aquele tipo de escritor que não planeja a história, sabe? Que sai escrevendo e vendo como os personagens se desenvolvem ao longo da escrita. Mas, na verdade, não. Eu diria, assim, que essa é a forma como as ideias surgem na minha mente. Mas eu tenho os meus toques pessoais, né, que me levam a ser aquele tipo de escritor que gosta de estruturar tudo no livro antes de começar a escrever. Quando eu vou começar a escrever a primeira página, eu já quero ter certeza de qual que vai ser a última e os acontecimentos do último capítulo. Então, quando eu escrevi os quase completos, por exemplo, muito mais do que o tempo que eu gastei para escrever, né, que foram aí uns 8, 10 meses, foi o tempo que eu gastei para estruturar toda a história, que foi mais de 1 ano e meio. Então, foi mais de 1 ano e meio onde eu sentava e escrevia rascunhos de cada capítulo, fazia escaletas, fazia uns fluxogramas que só eu entendia, onde eu puxava uma seta de um lugar para o outro, quem está conectado com qual personagem, quem aparece em cada capítulo. Então, eu costumo ser bem assim. Eu levo isso nem só para o trabalho literário na carreira de escritor, mas os meus roteiros de vídeo para YouTube também funcionam dessa forma. Eu não ligo a câmera e gravo, né? Se eu vou fazer vídeos sobre obra de tal autor, se eu vou falar sobre um universo fictício, eu gosto de fazer bastante pesquisa, de escrever e pontuar tudo no roteiro, e fazer um roteiro bem completo para eu ter segurança naquilo que eu estou desenvolvendo. Muito legal. E você mencionou que, assim, esse livro não é o primeiro que você escreveu, mas é o primeiro a ser publicado. Isso é comum, né? Normal, que um escritor tenha outras coisas antes, mas assim, desses textos mais antigos, você ainda gosta deles? Algum deles você ainda vê que tem potencial de publicação, ou realmente foi só o exercício natural de um escritor em formação? Acho que todo escritor tem esses textos antigos que ele olha e fala, meu Deus, né? Eu escrevi isso Né? É aqui. inevitável. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa olhada de, nossa, quando eu tinha 14 anos eu escrevi isso aqui e hoje em dia quem vai ler? A gente sabe que é dessas ideias que brotaram lá na nossa juventude que às vezes podem surgir as melhores obras se elas forem reformuladas, né? Então, assim, os livros que eu escrevi antes de Os Quase Completos, né, faziam todos parte de uma saga bem fantasiosa, bem no meio místico, lidava com mitologias, né, tanto mitologia grega quanto mitologia brasileira também, que são temas que eu gosto bastante. E na época, quando eu estava com mais ou menos uns 18, 19 anos, eu tomei a decisão de parar esses livros que eu já tinha escrito, que era uma saga, né? E me dedicar aos quase completos, porque, embora os quase completos também seja fantasia, ele pende um pouco mais para o lado de romance. Às vezes, pessoas que não curtem tanto o gênero de fantasia gostam de os quase completos. E eu sentia, na época, que os quase completos seria mais fácil de publicar do que os meus outros livros, porque aqui no Brasil, quem é escritor, a gente já sabe que é difícil conseguir vender livro. Infelizmente, a gente que trabalha nessa área sabe que o Brasil é um país onde a gente tem que se esforçar para incentivar o gosto por literatura, né? E especificamente ainda no gênero de fantasia e terror, que é um gênero que eu gosto bastante também, a coisa é ainda mais complicada. Quando você vai conversar com editoras no mercado literário, as editoras têm uma resistência tremenda a lançar livros de fantasia e terror de autores nacionais, porque são livros que, se você for ver as estatísticas, vendem ainda menos, né? Então, eu achava na época que eu não poderia escrever os gêneros que eu gostava, que eram fantasia e terror. Por isso que esses livros ficaram guardados.
Tanto que quando eu lancei os Quase Completos, eu já estava engatando em um outro livro que ia ser uma pegada bem mais realista, tudo mais, e aquele livro não estava fluindo, né? Então, muita gente pergunta por que desde 2018 eu ainda não lancei um livro até hoje, né? Estamos indo para 2022 já. Mas eu falo para o pessoal que eu precisei muito desse tempo trabalhando no YouTube e conquistando o público no YouTube que se interessasse por fantasia, por ficção, para conseguir criar em mim confiança de que eu posso escrever, sim, os gêneros que eu gosto, sabe? Existe muita gente interessada em fantasia, em mitologia, em terror, em consumir essas obras literárias de autores nacionais, né? E eu consegui encontrar essas pessoas na internet. Então, o YouTube me deu muita segurança para isso. Então, nesses últimos anos, eu tentei engatar num livro novo, não estava funcionando. Aí eu voltei lá para os escritos da adolescência, peguei aqueles livros, reformulei tudo, tentei amadurecer as ideias que o Felipe de 14, 15 anos tinha, né? E falei, não, agora eu tô pronto, tá? Agora eu já sei o que eu quero. Dane-se o que o mercado literário pensa, eu gosto de fantasia e de horror, é isso que eu vou escrever. Então, assim, o ano de 2021 foi um ano muito significativo para mim, sabe? Eu estou finalizando esse ano com muito mais segurança e já com os projetos engajados para que 2022, 2023, Felipe Barbosa lance aí obras nos gêneros que ele gosta, né? Fantasia e horror. Ah, que demais, cara. É muito bom. Mas eu entendo perfeitamente tudo isso que você falou. Porque, assim, realmente, né? Quem é Felipe Barbosa no momento que você publicou o seu primeiro livro, né? Então, assim, você estava lá na Arqueiro, uma editora grande, vencedor de um prêmio e acabou. É tudo isso que se sabe, né? Sim. E agora você construiu esse fandom, pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Mas, assim, ao mesmo tempo que o Quase Completos, ele não é fantasia, mas os elementos estão lá, né? Porque tem um realismo mágico ali. Quais são os seus autores favoritos desse gênero? Você pode citar para a gente? Com certeza. Tem um autor que eu preciso sempre falar dele, que foi quem me deu a vontade de ser escritor, que é o Lemony Snicket, que na verdade é um pseudônimo do Daniel Handler, né? Ele é muito conhecido pela saga Desventuras em Série. Foi uma das primeiras sagas que eu li na infância. Tem inclusive a tatuagem do autor, né? Tem uma, não é a cara do autor, mas o autor tem uma tatuagem em formato de olho que é muito significativo, que está sério no tornozelo. E eu tenho a mesma tatuagem, né? Fiz há alguns anos atrás, como se fosse um símbolo, tipo assim, esse cara, quando eu era criança, me fez falar, eu quero ser escritor. E eu continuo com esse sonho aí por causa dele até hoje. Então, Lemony Snicket com certeza seria um dos principais que me incentivou nesse mundo de fantasia literária. E um autor nacional que eu sempre gosto de indicar para as pessoas também é o Eduardo Spohr, que eu costumo dizer assim que enquanto Lemony Snicket foi o autor norte-americano que me fez ter o desejo de ser um escritor, o Eduardo Spohr, quando eu estava aí com uns 14, 15 anos, em que eu li o primeiro livro, A Batalha do Apocalipse, foi o autor que me fez ter a ideia de que, sim, eu posso ser um autor mesmo sendo brasileiro, né? Porque na minha adolescência, é uma época onde todo mundo, os poucos amigos que eu tinha que liam, só falavam de Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, né? Sempre autores estrangeiros. Felipe adolescente achava que não existia autor brasileiro. Para mim, Felipe adolescente naquela época achava que os autores brasileiros tinham morrido junto com Machado de Assis, né? Até porque minha adolescência foi uma época... E se você for lembrar, né, dos que você citou, dois estão mortos há muito tempo, que é o Tolkien e o Lewis. Sim. Na minha adolescência foi uma época onde a gente estava começando a se habituar a estar sempre na internet, né? Não era uma coisa que todo mundo usava todo dia. Então eu não conhecia quase nenhum autor nacional. Quando eu conheci o Eduardo Spohr na época, eu fiquei fascinado, porque inclusive eu comprei o livro na livraria achando que era um autor estrangeiro. Né? Aí eu li e falei, peraí, Eduardo Spohr, esse cara é do Brasil. E eu falei, nossa, então é possível, sabe? É possível ser um escritor aqui no Brasil. Não é Então só esses do dois Brasil, autores são... como também
era do Nerdcast, né? Sim, Ainda tinha essa questão também de que assim o cara ele fez bem essa estratégia também que você fez, né? Primeiro ele foi apresentado ao universo nerd pelo podcast e depois, bem depois, e com a ajuda do próprio pessoal do Nerdcast, é que ele pôde publicar esse primeiro livro dele, primeiro ainda como pela própria Nerd Store e depois é que foi pela Record. Então, assim, ele realmente é um exemplo. Ele é um sim. exemplo de que, assim, é possível, mas existe um caminho também para se trilhar, né? Olhando um pouquinho a tua história do Quase Completos e também o seu canal, eu te pergunto, você gosta de histórias de conspiração, essas histórias que não só aquelas gigantes tipo Illuminati, né? Mas essas menores que a gente até sabe quem foi que criou, tipo Sete Além, coisas assim. Você gosta desse você que pode chamar isso de gênero, é um subgênero, né, Sim, da sim. ficção, né? Sim, eu adoro histórias nesse tipo, principalmente quando elas envolvem lendas no estilo de Sete Além, que você citou, né? E eu confesso que eu comecei a gostar mais ainda depois que eu fui desenvolvendo o trabalho no YouTube. Tem um quadro que eu tenho no meu canal chamado Fatos e Mitos, onde eu pego uma obra, né, e eu falo tanto dos fatos reais que inspiraram aquela obra, seja um livro, um filme ou uma série, e também das mitologias, das lendas nas quais o autor se inspirou. Né? E eu falo que a mente humana é uma coisa muito fantástica, sabe? Porque você vê quando você vai pesquisar um pouquinho aí da cultura de outros países ou cultura brasileira mesmo, você vê tantas histórias macabras, de arrepiar, teorias da conspiração que as pessoas criam para justificar coisas que elas veem no dia a dia, sabe? E geram as histórias mais milaborantes. A gente nem precisa ir longe para falar disso. O folclore brasileiro, por exemplo, é um prato cheio, sabe? Quando você vai pesquisar, tipo, todo mundo conhece a Cuca, mas de onde que surgiu as histórias da Cuca, né? Você vai pesquisar e você começa a ver que são lendas que os portugueses contavam, que chegaram aqui e começaram a se unir com teorias que os indígenas criavam para explicar por que determinados animais só apareciam à noite. Tudo isso se mistura e gera uma lenda de uma mulher monstruosa, uma bruxa velha que assombrou várias crianças aí e depois foi eternizada pelo Monteiro Lobato, sabe? Então, assim, eu gosto muito de ver como a mente humana, e não só a mente humana, mas a capacidade de contar histórias, né? Essas histórias que são contadas de boca a boca, de geração em geração, tudo isso tem um potencial enorme de gerar teorias que se tornam lendas, que se tornam quase que verdades que a gente convive no nosso dia a dia, sabe? Eu acho tudo isso muito fantástico. Sim, sim, isso é muito maneiro. E fala mais um pouquinho, então, dessa relação entre o seu canal e a literatura que você fez e quer continuar fazendo. Porque, como você já disse, o Quase Completos, ele é vendido como romance, né? E não deixa de ser, mas, assim, Sim. você Mas é queria fantasia mesmo. mas você queria trazer esses elementos fantásticos, e aí você construiu o canal e você foi construindo todo esse ambiente que permite com que agora você venha com novas histórias cada vez mais fantásticas. Mas você quer continuar dentro da fantasia urbana ou você quer ir realmente para a alta fantasia e deixar a imaginação fluir em histórias épicas? Dentro de todos os subgêneros de fantasia que existem, acho que o que eu mais me identifico é o realismo mágico. Né? Uma das obras, desde a infância, que mais me tocou e me inspira até hoje é O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, né? Que primeiro foi um Maravilha. filme feito pelo Del Toro, mas depois ele lançou junto com a Cornelia Funke o livro, né? Que é um dos meus livros prediletos, sou apaixonado por aquela história. Então, quando eu vou escrever, eu gosto bastante de escrever coisas naquele estilo, né, que transitam aí entre o realismo mágico e entre a fantasia urbana.
Eu ainda não tenho nenhum projeto de escrita meu de alta fantasia, né? De escrever algo aí num reino medieval paralelo, apesar de gostar também, né? Eu acabei criando um afeto maior aí por alta fantasia, principalmente por ver que na hora de transformar os meus gostos literários em trabalho para o YouTube, são as obras que mais me permitem criar conteúdos explorando esses universos. Né? Eu comecei o canal no YouTube falando de Stephen King, né? Por mais que o Stephen King seja sempre lembrado por todos aí como um grande autor de horror, eu admiro muito no King que essa quantidade absurda de livros que ele tem publicado, né? Mais de 60 livros, eles estão todos conectados num mesmo universo, né? E a principal saga de livros dele que conecta esses universos é a saga Torre Negra, que é uma saga que mistura aí um pouco de alta fantasia com outros subgêneros fantásticos, né? E foram uns vídeos que eu fiz no canal destrinchando o universo de Stephen King lá no início, né, em 2019, que fizeram o canal ir para frente, né? Eu falei, opa, isso aqui pode dar certo, né? Então eu comecei a revisitar sagas que eu tinha lido na infância, como Percy Jackson e os Olimpianos, fiz vídeos explorando o universo, fiz vídeos sobre o Labirinto do Fauno, e quanto mais eu fazia vídeos explorando as influências que os autores tiveram na mitologia para criar os seus universos particulares, como que funciona o universo literário de cada autor, né? Mais as pessoas iam gostando e pedindo mais, aí eu fiz vídeos sobre as Crônicas de Nárnia, estou fazendo agora sobre a Roda do Tempo e pretendo sempre continuar nisso aí, né? Então, assim, acho que é até engraçado, porque o principal subgênero que eu encontro para trabalhar não é o mesmo que eu encontro para escrever, né? Apesar de estarem todos dentro do gênero de fantasia. Mas então é isso, eu gosto de cada vez mais estar explorando esses mundos fantásticos e quem sabe mais para frente, depois de lançar os livros de realismo mágico e fantasia urbana que eu já tenho planejados, eu não venho com uma alta fantasia e com um mundo novo, né? Também. Bom demais, bom demais. E Felipe, então agora eu quero que você me fale do seu livro. Como é que foi esse primeiro momento em que o livro foi publicado até você ter uma audiência no YouTube que te conhece? Como é que foi esse período? Foi um período, vamos resumir em 2 palavras, muito louco. Foi porque, assim, os Quase Completos surgiu num momento em que eu estava num turbilhão de pensamentos e sentimentos na minha cabeça. Eu era um menino acabando de sair da adolescência lá em Uberlândia, Minas Gerais. Na minha cidade não existia portas do mercado literário e eu nunca imaginava que eu um dia mudaria para São Paulo, que é onde eu moro hoje. Mas vivia pensando, nossa, será que seria importante eu ir para São Paulo, tentar correr atrás das coisas que eu sonho, porque lá eu vejo muitas portas, eu vejo muito contato com editoras, né? Só que na época eu estava na faculdade de Direito, né? E tentando me dedicar pensando, não, eu preciso seguir aqui no Direito para ter um plano B. E os Quase Completos, ele conta a história de 3 personagens que estão se sentindo incompletos com suas vidas, cada um por um motivo, né? São o quase doutor, que é um médico que sempre teve o sonho de ser artista, mas foi influenciado a fazer faculdade de medicina, se tornou um cirurgião renomado, né? E deixou todos os seus sonhos, né? De pintar obras de arte teatrais, mas virou um artista frustrado por causa disso. Temos a quase viúva, que é uma moça que sempre sonhou em se casar com o amor de sua vida. E quando ela está prestes a realizar esse sonho com o seu noivo, ele sofre um acidente e fica em coma no hospital, né? Então, por isso, a quase viúva. E o quase repórter, que é um jornalista que também se sente incompleto na sua profissão, mas ele anda em depressão porque ele perdeu a esposa há mais de um ano. E as pessoas dizem que a esposa cometeu suicídio, mas ele acredita que essa não foi a real causa do assassinato da esposa. E a vida desses 3 indivíduos que não se conhecem vai começar a se interligar, porque o quase doutor recebe um convite de um velho, né, desconhecido, que leva ele para um mundo de fantasia em um ônibus, né? Então aí vai começar tudo a se entrelaçar.
Essa sinopse já dá para analisar que, quando eu escrevi Os Quase Completos, ele é um livro cheio de valores que são meus, né? E era quase como eu comecei a estruturar o livro quando eu ainda era adolescente, com 16 anos, era muito ali os desabafos e valores de um adolescente que sabia que estava indo para entrar numa faculdade de direito, apesar de que ele queria ser escritor, né? Quando você lê Os Quase Completos, você vê que o livro inteiro é quase como um grito, onde eu mesmo falo comigo mesmo: vai seguir seus sonhos, vai fazer o que você gosta, sabe? Se você tanto que o quase doutor é um cara na casa dos 33, 34 anos que está completamente frustrado e arrependido pelas escolhas que ele tomou na juventude. E no início do livro ele acha que ele já não está mais na idade de mudar de profissão, de tentar seguir atrás de um sonho, né? Era como se eu tivesse medo, na época, eu acho, de chegar nos 30 anos e estar frustrado porque virei um advogado e falar assim: não, meu Deus, eu queria ter sido um escritor. Então, quando eu lancei Os Quase Completos, é, consegui ganhar o prêmio, consegui publicar pelo Arqueiro. Como eu disse, foi um grande choque para mim, mas foi um choque que me fez entrar em movimento, me fez perceber assim: ó, é agora. Ou eu vou, sabe, e me jogo e tento ir nessa carreira, ou então, não é que eu não vou ter chance no futuro, porque Os Quase Completos busca dizer exatamente isso: que se você deixou um sonho no passado, sempre é tempo, não importa a sua idade, para você correr atrás dele. Mas eu falei assim: não faz sentido, sabe? Eu lancei um livro falando sobre isso, sobre correr atrás do sonho, e eu não vou correr atrás do meu. Então, na época, eu tive bastante conversa com a minha família, né? Eu tive que dialogar bastante com os meus pais. A família é sempre algo que pode ser um empecilho quando você quer seguir em profissões que as pessoas consideram mais arriscadas, né? Mas conversei com meus pais, tive muito apoio deles, conversei com a minha esposa, que na época era só minha namorada, né? E ela me deu muito apoio também. E eu falei: é isso, gente, esse livro aqui, ele foi escrito por mim, para mim mesmo. Os Quase Completos foi um livro que eu escrevi para me motivar, como se fosse um livro falando assim: ó, eu olho para os Quase Completos, é como se ele falasse para mim: você me escreveu, agora você vive o que você escreveu, você tem uma Aham. responsabilidade aí. E aí eu vim para São Paulo, não deixei, já tinha finalizado a faculdade, mas tinha entrado no mestrado, né? Deixei o mestrado para trás e falei: não quero, não quero direito, eu vou para São Paulo, vou correr atrás do que eu quero, vou. E assim, desde que eu vim para São Paulo, eu descobri que tudo que eu achava que eu tinha que conquistar estava errado, sabe? Eu estava focando nas coisas erradas. Na época eu tive que entender assim que eu achava super legal ter sido publicado por uma editora, né? E hoje em dia eu vejo muitos autores ainda querendo isso. Nossa, um sonho em ser publicado por uma editora grande. Demorou muito para perceber que hoje em dia isso não tem mais, sabe, o peso que isso tinha antigamente. Hoje em dia você vê aí vários autores que estão lançando suas obras de forma independente na internet, pela Amazon, e conquistando várias pessoas. Então eu percebi que hoje em dia, nessa geração que consome tudo pela internet, o foco está muito mais em como você consegue tocar as pessoas, como você consegue chamar a atenção delas e criar um vínculo com elas antes da sua obra, sabe? Isso é uma coisa muito importante. É por isso que eu gosto muito de ter espaços como que vocês consideram para mim aqui hoje, para poder conversar, para poder trocar ideias, porque hoje em dia as pessoas querem conhecer os seus autores antes de ler os livros. Elas querem acompanhar os autores na internet e ver o dia a dia deles nas redes sociais, e entrar num canal no YouTube e ver do que eles gostam, quais livros que eles leem, para conhecer e criar esse vínculo, que depois é esse vínculo que vai fazer a pessoa falar: nossa, fulano está lançando um livro novo, né? Vou comprar um livro dele. Então, é assim, acho que tudo isso eu agradeço aos Quase Completos por ter sido esse motor na minha vida que me fez agir com esse impulso, né? E entender que a cada ano nessa carreira as coisas vão continuar mudando, sabe? Nunca vai. Eu estou dando esse discurso aqui agora do que eu aprendi nesses anos de carreira, mas se a gente fizer essa mesma entrevista daqui a um ano, eu posso estar falando outras coisas. Posso estar lá assim: não, aprendi que eu estava errado, o caminho é esse, porque as coisas vão se atualizando cada vez mais rápido, né? Eu aprendi, então, Os Quase Completos me ajudou muito a ter todos esses aprendizados
e esse primeiro passo aí nos degraus dessa escada que eu estou subindo. Então, espero que assim como os Quase Completos teve essa função especial nessa parte da jornada, espero que os próximos livros aí sejam os próximos degraus que eu pretendo seguir, né? Então, assim, gostei muito do que você falou sobre a visceralidade que é esse livro para você. E eu acho que, assim, cara, eu acho que toda boa literatura ela tem que ser assim, né? Ela precisa ser aquela coisa que não cabe mais dentro do autor e ela precisa ir para fora. Eu acho que é assim que os livros deveriam ser, né? Pelo menos é a minha percepção, né? Lógico, tem todo tipo de entretenimento, mas eu acho que a boa literatura é essa que vem lá de dentro, né? E eu queria entender também um pouquinho, dentro desse cenário, como é que vão vir os próximos livros, né? Porque eu imagino que agora que o seu livro já tem uns 3 anos desde a publicação, você já tem também um público que te acompanha. Então, eu imagino que, nesse meio tempo, muitos dos seus leitores e seguidores devem estar te cobrando por mais livros, né? E aí, o que você tem a dizer para essas pessoas que estão esperando avidamente por novidade? Queria dizer que eu sei que a espera tem sido árdua, mas vai valer a pena. Eu estou muito feliz em saber que agora eu finalmente tenho a segurança necessária para escrever o que eu sei que as pessoas que me acompanham estão esperando. Nesses últimos 3 anos, eu criei o canal faz 2 anos e alguns meses, né? Então, muitas pessoas que me conheceram pelo canal, descobriram que eu era escritor, foram atrás do meu primeiro livro, e quando leram os Quase Completos, muitos gostaram, mas me davam um feedback falando assim: Felipe, curti pra caramba os Quase Completos, mas para ser sincero, eu esperava que ia ser uma coisa bem mais fantasia, esperava que ia ter mais coisas de horror, porque você tem tanto disso nos seus vídeos. E aí eu respondia: que bom que você gostou, mas realmente, os Quase Completos têm fantasia, mas ele não parece tanto com o conteúdo que eu produzo hoje nos meus vídeos, porque naquela época eu estava mais contido. Hoje em dia, o Felipe que vocês veem no YouTube já é um Felipe que está 100% dentro do universo que ele gosta mesmo, né? Então, eu fico feliz que, embora Os Quase Completos seja um livro que mostra completamente emocionalmente quem era o Felipe lá de 16 até os 19 anos, né, que foi o período no qual eu trabalhei no livro, eu fico feliz porque os livros que vêm aí vão mostrar mais ainda desse Felipe, que, claro, eu vou continuar colocando meus valores, crenças e pensamentos nos livros, porque eu acho que a fantasia é um gênero que consegue muito bem dialogar com temáticas e questões importantes, né, sobre as quais a gente tem que refletir. Então, eu gosto sempre de inserir isso nas histórias. Mas, assim, acho que as pessoas que me acompanham vão encarar, no ponto de vista de entretenimento mesmo, né, as minhas próximas obras de uma forma bem mais divertida para elas, porque o Felipe que elas estão acostumadas a ver no YouTube, né, agora 100% nesse mundo de fantasia e terror, tá aí também nesses próximos livros que vão sair futuramente. Tem livro para 2022, 2023, quem sabe até 2021 ainda? É possível? Né? Como é que tá essa programação para você? Aí a gente chega naquele ponto em que a resposta não depende só de mim, né? Bom, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha o próximo livro que eu iria lançar, era um livro que tinha bastante a ver com mitologia. Eu não estou falando os títulos aqui ainda, porque os títulos podem mudar na hora H, então, por enquanto, sem títulos. Só que antes de continuar esse livro, eu comecei a escrever um conto de terror que ia ser lançado no Halloween do ano passado, de 2020, né? Só que aí, na época, quando eu estava escrevendo esse conto, já tinha anunciado para o pessoal que o conto ia sair em outubro. Aconteceu que, de repente, o conto foi crescendo, 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 não era mais um conto. E aí eu falei assim, gente, a quem eu estou querendo enganar ou resistir? Isso aqui é meu próximo livro, sabe? Aí eu freiei o livro que seria o próximo, que era o que tinha pegada mais da mitologia, e então agora minha energia está totalmente concentrada nesse livro de terror, que é o próximo.
tem tudo para ele ser lançado no ano que vem, inclusive, assim, eu não posso prometer nada, porque tudo vai depender do pessoal da agência, né? Conseguir a editora, ver por qual editora vamos publicar, como vai ser a publicação. Assim, o desejo do Felipe, escritor, seria que esse livro fosse lançado no próximo Halloween, né? Dia das Bruxas aí de 2022. Então, outubro já é uma época em que eu faço vários conteúdos diferentes no canal, para quem gosta de terror e tudo mais. Então, essas são minhas expectativas. Espero que tudo caminhe para dar certo. Ah, vai caminhar sim, com certeza. Mas aí eu te pergunto, porque você já até mencionou isso, e produção independente, você pensa em, de repente, se autopublicar, Sim. caso não aconteça nenhuma proposta que te interesse, né? Porque com certeza editoras interessadas no seu livro vão existir, mas, de repente, a proposta não interessa a você, né? Sim, e essa é uma coisa que eu fico muito aliviado de ter aprendido o que eu aprendi nos últimos anos para estar tranquilo quanto a isso para esse ano que vem aí. Né? Eu não faço ideia se o próximo livro que eu vou lançar vai sair por uma editora ou não, né? Mas é engraçado. Se você falasse do Felipe adolescente que ele seria publicado pela editora Arqueiro que ele tanto admirava, o Felipe adolescente ia surtar. E quando eu fui publicado pela Arqueiro lá em 2018, novamente, eu repito, foi muito bom, sou muito grato pela Arqueiro, pelas portas que abriu, mas sabe quando você meio que conquista um sonho e você fala, tipo assim, não, mas esse detalhe aqui do sonho que eu achava que era tão importante, não é tudo que eu pensei. Estar numa editora grande, eu falei assim, sabe, é mais uma questão de uma coisa que a visão capitalista do mercado coloca na gente do que algo que realmente é importante para a carreira e para os sonhos, para as metas que você tem. Então, eu não tive nenhum momento a hipótese de lançar de forma independente, né, de abusar bastante aí das plataformas digitais. Então, no momento, eu só não estou pensando tanto sobre isso ainda, porque o foco é só terminar o livro, ajustar ali Ah, os detalhes finais, né? Mas depois é conversar bastante com o pessoal da agência, ver quais vão ser as melhores estratégias para que esse livro chegue nas pessoas aí da melhor forma possível. até porque, assim, mesmo que você termine, né, mas o livro ele realmente só termina depois que você fecha com a editora, porque aí o editor vai ler, vai interferir, ou não, Sim, tem muitas mudanças depois mas ainda. é previsto que a editora faça algumas considerações e que você até, como você mesmo falou, até o título do livro pode vir a mudar, né? Então, Felipe, muito obrigado por esse papo, por ter vindo aqui contar para a gente da Flir tudo, todos os seus planos, a sua carreira e tudo mais, cara, foi incrível. E agora eu peço que você traga seus recadinhos finais para os seus leitores e futuros leitores e dê os seus links. Então, queria agradecer muito pelo espaço, né, para participar aqui hoje. Para quem não me conhece, fica aí o convite, né, para conhecer o meu canal, Felipe Barbosa. Felipe escreve com 2P, né? Então, pesquisa lá no YouTube, canal Felipe Barbosa, que vocês vão me encontrar. Também estou em todas as redes sociais com o mesmo arroba o Felipe Barbosa. Você me encontra no Instagram, Twitter, TikTok também, né? E em todos esses locais falando não só sobre livros, também sobre cinema e séries, mas sempre nesse âmbito aí da fantasia e do horror. Então, nessas redes sociais você consegue encontrar tanto o meu trabalho falando das obras de outros autores, né, quanto também das minhas próprias obras, tanto de Os Quase Completos e dos próximos livros que vêm por aí. Muito obrigado, Felipe. Então, abraço grande. Tchau, tchau. Abração, tchau.